Estamos chegando ao penúltimo sermão, mensagem da série Fruto do Espírito, encerrando no domingo que vem com domínio próprio. E este sendo então o penúltimo, é sobre a mansidão. Quando Tiago falou comigo sobre pregar sobre esse assunto, eu me lembrei, vi naqueles dias um videozinho que achei bastante interessante, que era de uma mulher que estava passando na rua com a sua filhinha na mão, segurando pela mão, e passou perto de um cachorro muito bonito, um cachorro de raça, peludo, que estava ali assentado em aquela posição de cachorro de raça, não de vira-lata. E ela chegou, que lindinho, e foi, passou a mão na cabeça do cachorro, o cachorro ficou imóvel ali. E continuou passando. De repente ela passa a mão por cima aqui do focinho do cachorro, põe a mão aqui embaixo, o cachorro avança no rosto dela. Então aquele cachorro não parecia ser tão manso, ou talvez o que acontece, ele se sentiu atacado, como disse depois um adestrador de animais, falou, o erro dela foi que ela passou pelos olhos do cachorro, tocou no focinho dele e foi para baixo. Cometeu um erro muito grave, o cachorro se sentiu ameaçado e avançou. Por que estou contando essa ilustração? Porque nem tudo aquilo que parece ser manso é manso. Nem todos nós que parecemos ser mansos, somos mansos. Agora não estamos avançando em ninguém, estamos bem sentadinhos, acomodados. Mas a mansidão não é alguma coisa simples de se viver, mas uma necessidade de demonstrarmos na nossa vida. Vamos orar? Pai amado, nós queremos dar graças pela Tua palavra e esta exortação de Paulo, nós, nesta noite, para que a vida de Cristo seja manifesta em nós e que a vida que vivemos na carne, vivamos na fé do Filho de Deus, o qual nos amou. Senhor, ajuda-nos a demonstrar e aprender agora com a Tua palavra, acatarmos a palavra que tem sido em nós implantada. Ajuda-nos a abrir o coração para recebermos sem preconceitos, sem pensar em outras coisas, mas naquilo que nós temos de necessidade nesse momento, de ouvir a Tua voz a nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nosso texto base é aquele de Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio ou temperança. Contra estas coisas não há lei. Paulo lista em nono lugar aqui a palavra mansidão. Mas devemos lembrar que aqui não é uma ordem de prioridade nem de importância, porque o fruto é um só. Não são frutos do Espírito, mas fruto está no singular. Todos têm uma característica diferente, um sabor diferente, mas faz parte do mesmo fruto que se reflete na vida do crente, no seu modo de proceder, de se conduzir, sendo ele ajudado pelo Espírito Santo. Então nós não estamos sozinhos. Se a palavra de Deus nos ordenasse a mostrar estas características, sem a ajuda do Espírito, nós estaríamos dentro da mesma categoria dos demais homens que têm a graça natural de Deus, que têm o freio da consciência, mas em profundidade não podem demonstrar esse fruto, porque ele é resultado da ação do Espírito Santo na vida do Filho de Deus. Você se considera uma pessoa mansa? Se alguém te perguntar, você é manso? Eu não sei porque fui escolhido para falar sobre isso, talvez achem que eu seja. É porque não me conhecem. Você conhece alguém manso? Se você falar, olha, pensa numa pessoa mansa, quem vem na sua mente? Algumas pessoas podem vir, talvez estejamos enganados, mas a gente tem na nossa mente pessoas que nos lembram a mansidão. Se você falar, pensa numa pessoa agitada, numa pessoa iracunda, talvez você se lembre também.
Como aluno, eu sempre gostei de antônimos. Eu me lembro quando eu era pequeno e a professora escreveu na lousa, antônimo. Eu não sabia quem que era o Antônio. Mas depois eu fui aprendendo que o antônimo é importante para ensinar o oposto daquela palavra. Então, para pensarmos em alguém que não é manso, o antônimo disto é alguém que é rude, ríspido, indelicado, bravo, grosseiro, estúpido, intratável, descortês, ofensivo, nervoso, alterado, irado e mais outros adjetivos desqualificativos como este. Por outro lado, se alguém é manso, essa pessoa então é uma pessoa branda, dócil, calma, tranquilo, sereno, comedido no falar, compreensivo, pacífico. Você conhece alguém assim? Talvez venha à sua mente. E é bom lembrar que Jesus deixou uma promessa para quem é manso. Lá no seu Sermão da Montanha, ele disse o quê? Os mansos herdarão a terra. Como é possível alguém se tornar manso? Lá no blog Voltemos ao Evangelho, que Vinícius preza muito, tem um artigo do pastor Ken Jones. Ele afirma que o mesmo Deus que dá a terra como herança é também o Deus que dá a mansidão. A mansidão também é concedida por Deus. Ele argumenta que a mansidão é uma virtude de Cristo. Lembrando que Jesus disse: Vinde a mim, sou manso e humilde de coração. O que significa é que uma parte da sua justiça, da justiça de Cristo, é acreditada também a nós, em nossa justificação. Esse é o pensamento dele. Ele reconhece que também há um outro lado, de que a mansidão é produzida pelo Espírito, como fruto do Espírito, e esse Espírito produz em nós a transformação, a imagem de Cristo, daquele Cristo que é manso e humilde. A vida do apóstolo Paulo, em outras palavras, o que ele está dizendo é que a conversão começa a produzir a mansidão no coração do homem. E isso é verdade, nós podemos ver exemplos na nossa própria vida, exemplo em homens do passado, em crentes e pregadores, e a vida de Paulo é um exemplo dessa transformação. Quando ele fala aí em Gálatas, né? Cristo vive em mim. Você sabe como era Paulo. Ele não era nada manso. Não sei se você concorda, mas alguém que pediu permissão para ir matar e encarcerar crentes em Damasco, não era alguém manso. O próprio relato de Ananias, lá no capítulo 9 de Atos, quando Deus fala com Ananias para ir ter com Paulo, ele fica temeroso e fala: Senhor, mas este é o homem que tem mandado prender os teus servos, que tem manietado, encarcerado a muitos. A fama de mal de Paulo era conhecida. Mas no mesmo livro de Gálatas, então, Paulo fala: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo, dá para vocês falarem comigo? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e a si mesmo se entregou por mim. Mudança. Mudança radical. Aspectos da mansidão na Bíblia. É possível que nós tenhamos algumas ideias equivocadas sobre mansidão. Mansidão não é um sinal de fraqueza. Não é uma falta de reação diante de conflito. Você pode ter ouvido dizer: ah, fulano de tal, um coitado, não tem boca para nada. Minha sogra falava isso de um outro gênero. Acho que ela estava criticando a mim, então falava do outro bem, do outro. O outro não tem boca para nada. Mas mansidão não é ser uma pessoa zen.
Não se engane. Esta pode ser uma pseudo-mansidão. O espírito de mansidão, quando se cala, porque ele também se cala, não é por omissão, não é por fraqueza, mas é por entender que aquele momento ou aquela situação que está sendo enfrentada é para ser colocada diante de Deus e deixar nas mãos daquele que julga justamente, não aplicando a própria vingança e a própria ira naquele momento. Mas a mansidão, se ela se cala, é porque ela está esperando em Deus, naquele que tomará conta daquilo no tempo apropriado. A vingança não deve ser nossa, mas precisamos entregar àquele que julga justamente. Mas em outras vezes, a mansidão responde, ela fala, ela se posiciona com sabedoria e com firmeza, dentro de um padrão de ordem, respeito, justiça e proporção. Para aprofundar, eu faço uma pergunta. Quando nós pensamos, estudamos aqui fruto do Espírito, já falamos de amor, bondade, benignidade. Quando falamos dessas coisas, nós estamos falando de algo ativo ou reativo? O amor é ativo ou reativo? A bondade é ativa ou reativa? É uma reação ou é uma ação? Ação. E a mansidão? Ela é uma reação ou é uma ação? Ou as duas coisas? Biblicamente, ter um espírito de mansidão é saber discernir quando falar e quando calar. E não somente quando falar, mas como falar, de que forma falar. E a Bíblia nos dá exemplos. Pensei aqui em vários, mas não tenho tempo para cobrir. Mas pensemos um pouco em Moisés, alguma coisa sobre ele. A Bíblia fala em Números 12, 3, que ele era o varão mais manso de toda a terra. Estava ali. Se havia mansidão em pessoa, era Moisés. Só que você se lembra do episódio, quando ele desceu do monte, com as tábuas, e ele viu o bezerro, ouviu as danças. Qual foi a reação do manso Moisés? A Bíblia diz que ele acendeu-se em ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Ele errou? Será que essa reação dele de ira anulou a sua mansidão? Não creio. Por quê? Porque não foi uma ira por causa pessoal. Não foi um arroubo que ele teve aqui de raiva no momento. Foi uma ira por causa da desobediência do povo a Deus. A Escritura diz: irai-vos e não pequeis. Às vezes não podemos jamais pegar esse versículo separadamente do seu contexto e acharmos que é uma autorização para irarmos por qualquer motivo. A ira que não é pecaminosa é a ira que é justa por causa da causa de Deus. A ira que é a inconformidade com o pecado e a desobediência a Deus. Moisés se irou pela causa certa, a causa do Deus a quem ele amava. Em outra ocasião, Moisés agiu bem diferente. Você se lembrar naquele episódio em Números 12, quando Miriam e Arão fizeram uma crítica severa para Moisés. Criticou duramente Moisés perante o povo. Praticamente humilhou o irmão deles. Deus também não fala conosco. Também não somos profetas igual a ele. Queriam uma posição de igualdade entre o povo, etc. Chamou atenção antes Moisés, porque ele havia tomado uma mulher cuxita como esposa. Elas foram lá e repreenderam Moisés. Moisés não disse nada em sua defesa.
É admirável. Ele poderia ter falado. Ele se calou. Quem falou? Deus desceu numa coluna de nuvem. Chamou Miriam e Arão ali junto, chamou Moisés também. E ali deu uma repreensão em Miriam. Deus se ausentou e Miriam fica leprosa. Arão corre para Moisés. Mas, Moisés, olha o que aconteceu com a nossa irmã. Moisés corre para Deus. Senhor, rogo-te que a cures. Moisés, quando alguém fica leproso, tem que ficar 7 dias ausente. Fala para ela ficar e depois retornar. 7 dias depois ela volta, curada da lepra. Moisés não se defendeu. A maioria das vezes que nós mostramos falta de mansidão é nas nossas defesas. Jesus foi um outro exemplo de mansidão. Inúmeras vezes ele foi confrontado pelos fariseus e por todos que viam tentar armar para ele uma peça ali para que ele caísse em contradição. Em todas as vezes ele respondia com palavras firmes, contundentes, envergonhava seus opositores e usava aquela oportunidade ainda para trazer uma lição aos seus discípulos. Muitas dessas lições que nós aprendemos com Jesus são fruto da sua reação diante da afronta, da oposição de seus inimigos. Vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Um episódio intrigante na vida de Jesus, quando pensamos na sua mansidão, é quando o imaginamos com o chicote na mão, derrubando as mesas e expulsando os vendilhões do templo. Porque o zelo da casa do Senhor me consome, como ele disse. Aquele zelo pela causa de Deus, pelas coisas santas, pelas coisas sagradas, é que o levou a reagir daquela maneira. E isto, em absoluto, anulou a sua mansidão. Mas também houve hora em que Jesus se calou. Ficou em silêncio perante Pilatos. Quando Pilatos o adverte, não respondes a mim? Não sabes que tem autoridade para te soltar ou para te crucificar? E ele nada respondeu. Mas o maior silêncio de Jesus foi quando ele demonstrou a sua brandura e o seu perdão diante da provocação e blasfêmia daqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele não se defendeu. E ele não se defendeu para que nós hoje possamos nos levantar pela causa do Evangelho e não em defesa de nós mesmos. Irmãos, me permita só compartilhar uma lição preciosa que eu aprendi com o pastor Ricardo Denham. Muitos aqui aprenderam muitas coisas com aquele homem. E tem uma frase que ficou na minha mente, que eu não consigo me esquecer sempre que eu vou ter a tendência de me irar. Em 1994, pastor Wellington e eu trabalhávamos na Fiel, já naquele tempo, né? E nós fazíamos ali a tradução, eu trabalhava meio período. O Wellington trabalhava o dia todo, eu trabalhava meio período. Na outra parte do dia eu trabalhava como professor de português. Mas um dia eu estava sentado lá no computador, naquele antigo, no sistema DOS, tela verde, digitando uma carta. E essa carta tinha um tom pesado. Na carta eu estava reclamando, ia mandar aquela carta de demissão, carta demissória. Eu coloquei em cima, carta demissória.
E comecei a escrever para o conselho da escola, dizendo que eu estava saindo porque o diretor ofendeu os professores, menosprezou a todos eles, inclusive a mim. Essa não é uma atitude condizente do diretor de escolar, papapi, papapá, por essa causa, eu peço minha demissão, papapá, escrevendo. De repente eu ouço atrás de mim uma voz dizendo: eu escrevi algumas cartas como esta na minha vida. A maioria eu rasguei. Algumas me arrependi por ter enviado. E aí ele falou a frase que está aqui, ó, não desgruda do meu ouvido. Ele falou: irmão, com aquele sotaque dele, irmão, a única coisa que vale a pena se levantar e defender é a causa de Cristo. A única coisa que vale a pena levantar e defender é a causa de Cristo. Ah, como nós nos levantamos para nos defender. Se nos sentimos acuados, avançamos. Se alguém passa as mãos pelos nossos olhos e passa pelo focinho, nós já vemos um motivo para abocanhar. Rede social, um campo aberto para isso. Quanta coisa tem ali. Quantas ofensas. Já viu como as pessoas se xingam rapidamente? De repente, já é jumento, já é cavalo, já é porco, já é tudo. Está ali, rapidinho assim. Na próxima frase, um fala uma coisa, já está ali. Todo mundo com a garra pronta para unhar. É preciso que canalizemos as nossas energias, tanto as armas, a armadura que Deus nos dá, para a causa do Evangelho. A armadura para nos defender não é para defender a minha própria pele, é para defender a causa do Evangelho. Eu tenho aqui agora, nessa segunda parte que tenho, até agora foi uma exposição. Agora, eu gostaria de juntar outros versículos sobre a mansidão. Eu creio que esses versículos, essa compilação, nos dá uma expansão da compreensão do escopo bíblico sobre a mansidão. Primeira coisa que eu disse aqui, a mansidão deve permear o relacionamento na igreja. Olha o versículo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A mansidão deve pautar o nosso estilo de vida dentro da igreja, nosso relacionamento, a forma como nos damos uns com os outros. Muita intriga é evitada e pode ser evitada dentro da igreja quando nos tratamos com mansidão, com consideração do outro, considerar o outro superior a si mesmo, etc. Então, o relacionamento na igreja deve ser pautado pela mansidão. Olha o outro versículo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Qual é a vestimenta do crente? Essa aí. São as roupas da misericórdia, as roupas dos afetos de misericórdia, de bondade, as roupas da humildade, as roupas da mansidão, as roupas da longanimidade. Há muito tempo atrás tinha um programa de TV que falava da sandália da humildade, né? Entregava lá a sandália. Você faz essa sandália da humildade? Aqui Paulo não usa a palavra da sandália, fala que é a vestimenta toda, é a nossa roupa, é a nossa veste que deve ser usada em todo relacionamento dentro da igreja. Outro aspecto da mansidão: a mansidão deve permear o nosso ensino. O versículo de Timóteo:
Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Até a disciplina é mansa, ela não é agressiva, ela tem uma justa medida. Paulo enfrentou todo tipo de oposição ao seu ensino. Oposição fora da igreja, oposição dentro da igreja, de filósofos lá fora, judaizantes dentro da igreja. Então, ele sabia o que ele estava dizendo, que era preciso disciplinar os opositores com mansidão. Outro versículo: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor. Mas olha quem está falando isso para nós? Qual apóstolo? Pedro. Pensou se Pedro fosse evangelizar antes de realmente ser cheio do Espírito Santo? Ia chegar lá com a sua espada, aceita, eu te corto a orelha. Algumas pessoas evangelizam assim, eu já vi alguns fazendo dessa maneira. Mas até o ensino tem que ser feito e tem que ser ministrado com mansidão e com temor. Outra coisa, a mansidão deve permear o nosso aprendizado, a maneira como aprendemos. Você aqui sentado precisa ser manso para aprender. Não é interessante isso? Porque se eu já estou armado com as minhas armas contra o ensino, eu não irei aprender. Veja lá. Primeiro, aprender, porque nós estamos aprendendo com o próprio Jesus, que disse: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, achareis descanso para a vossa alma. Paulo disse a Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Paulo está exortando Timóteo a fugir das paixões da carne e seguir a mansidão, juntamente com a piedade, com a fé, com o amor e com a constância. Portanto, despojando-vos de toda impureza, olha bem esse versículo, irmão, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, como nós ouvimos a palavra, também depende da nossa mansidão. O texto diz aqui, Tiago fala que nós temos que acolher a palavra de Deus em nosso coração com mansidão. A palavra implantada em nós, que é poderosa para salvar a nossa alma. Outro aspecto da mansidão deve permear todo o nosso procedimento. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Você já fez algum teste de QI? Para medir o QI? Uma vez eu fiz aquilo lá, me decepcionei, nunca mais fiz. Mas o que Deus usa para medir o seu QE? Que Deus não mede o QI, ele mede o seu quociente de espiritualidade. Se você quiser, está aqui. O teste é esse aqui. Quem entre vós é sábio e inteligente, passe nesse teste. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Pronto. Quanto foi seu QI agora? Quanto?
Irmãos, às vezes nós nos preocupamos com coisas que são menos importantes. Inteligência mesmo, sabedoria é demonstrada na nossa vida quando mostramos esse Cristo manso, esse Cristo humilde. Outro aspecto fundamental da mansidão é um anterior a este. Opa, eu não fiz? Deixa eu ver se eu fiz depois do próximo ou não. Procedimento, esse aqui. A mansidão deve permear a nossa vida familiar. Veja lá, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Um doce para quem achar a palavra mansidão nesse verso. Não tem? Oi? Tem um antônimo. É. Então tem a ver com mansidão, porque seu antônimo está aqui. Não provoqueis, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Se o pai provoca a ira, é porque ele não agiu com sabedoria, com mansidão de sabedoria, com espírito de brandura, com todos esses adjetivos que nós lemos. Então, infelizmente, irmãos, eu digo, e isso não é novidade nenhuma, que o lugar mais difícil de se manifestar o fruto do Espírito, não somente esse aspecto da mansidão, mas todos os sabores e as características do fruto, é dentro da nossa casa. E agora, se é errado o filho desobedecer aos pais, como está logo no início, filho, obedecei aos vossos pais. Ele é digno de repreensão. Se o pai e mãe, também por seu lado, provoca o filho a ira, não age com mansidão com ele, também é digno de repreensão. Então, a mansidão deve permear o relacionamento na vida familiar. Quantos divórcios seriam evitados se a mansidão fosse uma realidade, até nos lares cristãos? Quanta briga, quanto rancor, quanta inimizade entre familiares seria evitado se tudo isso fosse tratado com mansidão e não na carnalidade. Então, cuidemos, sejamos sábios em nosso relacionamento familiar. A mansidão, agora o anterior, deve permear todo o nosso ser, tudo que somos. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Essa roupinha básica, sabe aquele preto e branco que você usa? Essa é a roupinha básica da mansidão, que tem um valor grande diante de Deus. Perigoso sermos como aquele cachorro que mencionei no início. Ele tinha apenas uma aparência de mansidão, mas não estava vestido de mansidão. Que Deus nos desperte o desejo, irmãos. E assim como nós nos preocupamos, ou mais do que nós preocupamos, com aquilo que nós vestimos, quem de vocês, mesmo os homens, não me venham enganar que é só as mulheres,
que não põe a sua roupa e depois não vai lá na frente do espelho, dá uma olhada assim no tipo, levanta o peito e fala: você está legal, pode ir. É, certo que a gente demora muito menos, né? Eu demoro lá 5 minutinhos. Estou pronto. E aí eu vejo a esposa indo para o espelho. Falei, tá bem, vamos embora? Ah, olho para ela, já está com outra roupa. Volta mais um pouquinho, outra roupa. 3, 4 roupas diferentes. Ah, não, mas estava bem aquela porque você tirou. Ah, porque aquela tinha isso, aquela outra tinha aquilo. Entende? Essa preocupação deve ser uma preocupação nossa se nós estamos vestindo o trajo que é de grande valor para Deus, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Como disse Pedro, aquele que era muito nervosinho, aquele que cortou a orelha, aquele que era impulsivo, esse mesmo está dizendo que é muito importante ter mansidão. Olha esta frase paulina. Parece Paulo, né? Veja lá. Se eu tivesse pedido para Paulo, eu fiquei imaginando, Paulo, escreve para a Igreja Batista da Graça, nós estamos chegando quase à conclusão do estudo sobre aquele fruto do Espírito que você escreveu lá em Gálatas. O que você poderia dizer para a Igreja Batista da Graça? Ele falou, está aqui, olha, escreve isso aqui. Escreveu de próprio punho, faltou escrever lá, de próprio punho, Paulo. Olha, revesti-vos, pois, amados irmãos da Igreja Batista da Graça, como eleitos de Deus que sois, de intenso amor fraterno, de alegria indizível no espírito, de toda paz, de longanimidade, de benignidade, de fidelidade, de ternos afetos de misericórdia, de toda bondade, de humildade, de mansidão e de temperança, em submissão ao Espírito, para a glória de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Soa paulino para você? Em outras palavras, estão esparramadas estas exortações e estas palavras de Paulo em suas cartas. Nada mais é do que uma compilação de coisas que ele escreveu, com exceção da dedicação à Igreja Batista da Graça, mas é o que o Espírito faz hoje pela sua palavra aos irmãos. Mansidão é um traje incorruptível de grande valor diante de Deus. Mansidão não é um sinal de fraqueza, mas de demonstração de força e submissão a Deus, que leva o crente a reagir com sabedoria na força do Espírito e assim espelhar aquele que é manso e humilde de coração. Veja essa frase final para ficar no seu coração também. Não é versículo bíblico, não, mas demonstrar o fruto do Espírito em nossa vida significa demonstrar o próprio Cristo ao mundo. O objetivo do fruto do Espírito que Deus nos ajuda a produzir está nesta grande utilidade de que você possa ser um espelho de Jesus Cristo na sociedade, na sua casa, na igreja, lá fora no serviço, onde estiver, sendo espelhos, reflexos do Senhor Jesus Cristo, no amor, na paz, na alegria, na benignidade, bondade, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que Deus nos abençoe e nos faça resplandecer a sua glória perante os homens, brilhando a luz dele em nós, como luzeiros no mundo. Deus nos abençoe. Oremos. Amado Deus e Pai, não somos nada. Não somos, ó Deus, muitas vezes aquilo que as pessoas pensam que somos. O Senhor conhece o nosso coração, o mais do nosso interior. Temos falhado tantas vezes, na demonstração do fruto do Espírito.
especificamente nesse fruto da mansidão. Mas nós pedimos, ó Deus, que nos ajudes a revestirmos de Cristo, do seu Espírito. Que sejamos figuras de Cristo, que sejamos seus representantes, seus ministros, sacerdotes de Cristo em nosso lar. Que sejamos, ó Deus, filhos que possam reluzir a luz do Evangelho para um mundo carente, necessitado. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em sabedoria, em mansidão de sabedoria, a nossa vida diária. E que a cada dia, Senhor, possamos nos levantar para a tua glória e viver para a tua glória. É em nome de Cristo que oramos. Amém.